Boa tarde, meus amigos refrigeristas. Hoje eu estou fazendo um vídeo, não vai ser um vídeo muito longo, vai ser um vídeo rápido até, tá? Que eu vou falar um pouco a respeito dessa questão de pressão e temperatura de gases. Às vezes alguns amigos aí me questionam, principalmente quando estão trabalhando com câmara fria. Ah, minha câmara fria não está atingindo 15 graus, minha câmara fria não está atingindo 18 graus negativos, minha câmara fria não passa de 3 graus negativos. O que está acontecendo? A pergunta é, o que eu tenho que fazer, qual pressão eu tenho que deixar? Vamos pensar um pouquinho em fluido frigorígeno. O que é o fluido frigorígeno? Ele é um fluido, um gás. Normalmente nós trabalhamos com gases sintéticos, HCFCs ou HFCs, que eles têm pressões e temperaturas de trabalho. Em outro vídeo eu falei a respeito do superaquecimento. O superaquecimento nada mais é trabalhar com pressão e temperatura de trabalho do gás. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha tabela do R22. Tabela de pressão versus temperaturas do fluido R22. O que acontece? Ele me dá para cada pressão, a partir de meio PSI, uma temperatura equivalente, uma temperatura correspondente. O que é esta temperatura correspondente? Essa temperatura quer dizer que a meio PSI de pressão, meu fluido, quando no estado líquido, ele entrará em ebulição a menos 40 PSI, tá? Ou seja, se eu tenho lá uma pressão de 57 PSI e meio, o meu fluido entra em ebulição a 0 graus. Ele troca de estado físico a 0 graus. Aí vem a questão que muitos amigos aí me perguntam. Qual que é a pressão que eu deixo na minha câmara fria? Depende. Depende da minha câmara fria. Eu tenho uma câmara fria, por exemplo, de resfriados. Frutas, verduras. É uma câmara fria de 8 a 12 graus. 8 a 12 graus, eu preciso que o meu fluido trabalhe por volta de menos 2 graus. Tá? Então eu vou na minha tabela manométrica, e verifico que quando o fluido a menos 2 graus Celsius, ele estaria a 52,8 PSI. Ou seja, a 52,8 PSI, meu fluido entra em ebulição a menos 2 graus Celsius. Ok? Poxa, a minha câmara fria é de congelados, menos 18. Se meu fluido está entrando em ebulição a menos 2, ela não vai chegar a menos 18. Então eu preciso reduzir a minha pressão. Reduzir em quanto? Eu não consigo trocar temperaturas, não consigo trocar calor quando as temperaturas estão muito próximas. Então eu preciso se eu preciso que a minha câmara fria está a menos 18, o meu fluido deverá estar abaixo disso. Quanto? 5, 6 graus abaixo disso. Então eu vou com o meu fluido a menos 24 graus. O R22, para ele ferver a menos 24 graus, ele deveria estar aí por volta de 16 PSI. Ok? Entenderam essa relação quando a temperatura que eu preciso e a temperatura que eu vou, a pressão que eu vou trabalhar? Eu não consigo, por exemplo, 40 PSI, o meu fluido ferve a menos 8 graus. Então eu não vou conseguir temperaturas menores que isso. Por mais que eu consiga a equalização de temperatura, o que não pode acontecer, porque aí eu começo a ter retorno de líquido para o meu compressor, mas por mais que eu consiga a equalização, a minha câmara vai parar, o meu equipamento aí, minha área vai parar em menos 8 graus. Tá?
Então nós precisamos ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de física aí também, para verificar que se eu preciso baixas temperaturas, eu vou precisar também de baixas pressões. Essas pressões que eu falei são do R22, mas essa tabela tem para todos os gases. Existem aplicativos aí para celulares Android, aplicativos para celulares iOS, que também vão ter essas tabelas mais dinâmicas para você. Então é sempre assim que nós devemos pensar. Eu preciso de 10 graus na minha câmara fria. Bom, se eu preciso de 10 graus, eu vou trabalhar com o meu fluido aí numa 10, 12 graus abaixo disso, tá? A temperatura de evaporação do fluido. A temperatura de evaporação do fluido é aquela temperatura que nós usamos para executar o superaquecimento. Ok? Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido passar essa informação de uma maneira clara e objetiva e simples também, né? Para não ficar muito complicado. Qualquer coisa, posta sua dúvida aqui no comentário que a gente vai respondendo e vai tentando resolver. Até a próxima!